Lucas 3, versículo 7, diz assim: João dizia às multidões que iam ao seu entorno para serem batizadas por ele: raça de víboras venenosas, quem os ensinou a fugir da ira do que está por vir? Ou na sua versão pode estar, né? Como você vai fazer para fugir da ira? Ou como você vai se livrar da ira? Produzam, pois, frutos que comprovem o arrependimento. E não comecem a dizer: temos Abraão por pai. Porque eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Agora, o machado já está na raiz das árvores. E toda árvore que não produz fruto será cortada e jogada ao fogo. Então, as multidões lhe perguntavam: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tem comida, faça a mesma coisa. Chegaram também alguns cobradores de impostos para serem batizados. Disseram a João: Mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não cobrem nada além do que é justo. Alguns soldados lhe perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E ele disse: não maltrate ninguém com violência ou ameaça, não façam acusações falsas, e fiquem contentes com o salário de vocês. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vou fazer uma oração. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por nós estarmos aqui. Muito obrigado, Pai querido, pelo privilégio da gente estar em comunhão, vivendo em comunidade. Te agradeço por isso. Obrigado por cada uma dessas pessoas aqui, Senhor. E peço ao Senhor que o Senhor fale conosco nessa manhã. Amém? Então eu vou fazer uma pequena provocação e depois a gente abre para pergunta, contribuição, correção, colaboração. E talvez a gente tenha que orar para o sol voltar, né? Que até os irmãos que foram para o sol, enfim. Olha só que coisa interessante, pessoal. A gente está aqui falando de um momento em que as multidões corriam atrás de João Batista para ser batizado. E obviamente que essa corrida não era para cumprir um rito religioso. O povo não estava correndo para batizar porque isso fazia parte da tradição religiosa deles, porque isso não fazia. Então eles estavam correndo para João Batista por outro motivo. Eles estavam correndo atrás de João Batista para ser batizados porque eles queriam mudança, porque eles queriam uma nova perspectiva. Porque a fala de João Batista, essa voz que clamava do deserto, movimentou alguma coisa neles que eles pensavam: poxa vida, não dá para ficar assim, o que a gente faz agora? Qual fala que o João Batista veio dizendo? João Batista veio fazendo uma fala interessantíssima de dizer: mudem a forma de pensar, mudem a consciência de vocês. Porque arrependimento é isso, pensar diferente. Pensa melhor sobre o assunto. Isso é arrepender. Arrependimento não é o seu sofrimento, não é a sua abnegação, não é o tanto que você está enlutado por uma atitude ruim que você fez. Isso pode ter outros nomes, né? Isso também até pode ser arrependimento, dependendo de qual recorte epistemológico que você está fazendo. Mas, daqui, do ponto de vista do texto bíblico, se a gente tivesse que traduzir, né, ou voltar para a não tradução, para o texto original, lá estaria assim: mudem a consciência, mudem a forma de pensar. Por quê? Porque ele estava dizendo: olha, arrependam-se porque é chegado o ano do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Que ano é esse? De que ele estava dizendo? Ele estava falando de um momento da história onde as dívidas eram perdoadas, onde as propriedades eram devolvidas, e as pessoas que eram escravizadas em razão das dívidas se tornavam livres. Os grandes proprietários de terra deixavam de ser, e a terra que não era de ninguém, que era um comodato divino, que Deus emprestava a terra para você explorar por 49 anos, e no ano 50 você tinha que devolver a terra, ela era redistribuída. Então, se você era servo de uma terra por 49 anos, no ano 50 você tinha a esperança de que essa terra ia ser devolvida, redistribuída, e você não seria mais um escravizado.
E, inclusive, era muito comum você trabalhar numa terra 49 anos, quando ela for redistribuída, você passava a ser o senhor daquela terra, e quem era o senhor daquela terra passava a trabalhar naquela terra. Então era uma medida de justiça, de não acúmulo de propriedade, de não acúmulo de terra, e inclusive de justiça, porque a escravidão, para nós que vivemos agora esse momento, ele tem um peso e ele tem uma forma de pensar sobre a negação total da vivência humana. Mas a escravidão, naquele momento, tinha a ver com serviço. Tanto que a grande maioria a gente nem chamava mesmo de escravos, a gente chamava de servo, porque é aquele que serve, porque é aquele que servia. Não necessariamente, aliás, não tinha nada a ver com o nosso mindset de escravidão, que é a escravidão dos africanos. Então, é bem diferente disso. Então, é uma possibilidade de justiça. Você sabia que você servia na terra por 49 anos, ou por 7 anos, dependendo da dívida, e que você, ou seus filhos, ou a sua geração, quando desse o ano 50, já não seriam mais servos. Então, nesse sentido, como é que você acha que um senhor trataria o seu servo? E nesse sentido, como você acha que o servo trataria o seu senhor, sabendo que logo ali na frente, o jogo vira? Né? Você sabendo que logo ali na frente, a casa vira. O jogo virou, não é mesmo? Então, era uma relação de proporcionar uma sociedade um pouco mais justa. Então, João estava falando sobre isso. E aí, quando João vem dizendo sobre isso, ele lembra o povo disso. Porque, nesse momento, o povo já tinha se esquecido. O povo já vivia acumulando terra sobre terra, tendo injustiça. E aí, quando João chega para eles e fala, olha, o caminho de Deus não é esse, o caminho de Deus é outro, a multidão que entende que o que eles estavam fazendo, que a forma que eles estavam vivendo era injusta, que a maneira, o jeito de ser gente, o jeito de ser sociedade deles não refletia Jesus, só produzia a exploração, a violência e a fome. Quando eles entendem isso, eles vão desesperados a João Batista. Então eles não estão indo desesperados a João Batista para cumprir um rito religioso. Eles estão indo desesperados a João Batista para terem uma outra perspectiva de vida, para entender que João Batista podia ser esse que vai libertar a gente desse modo de vida que a gente está vivendo. E aí então a multidão persegue o João. E aí eles chegam lá, e quando eles chegam para João, eles perguntam, mas o que a gente pode fazer? Gente, João Batista é um cara que viveu fugido, escondido, né? No deserto, porque se ele tivesse numa vida normal ele seria morto, porque afinal de contas era para ele ser o sumo sacerdote, não é isso? Ele era filho de Zacarias. O texto conta isso pra gente. Zacarias era o sumo sacerdote, teve um filho. Uai, naturalmente, o que aconteceria? João seria o sumo sacerdote. Mas aí acontece que alguma coisa que quando vai falar da história de Jesus não é o João sumo sacerdote. Daí já daria pra gente pensar, uai, o que aconteceu? Houve um golpe. Então quem está no lugar de João Batista é um golpista. E verdade. O Caifás não tinha que ser sacerdote. Quem tinha que ser era João. Por isso que João está no deserto. Ele não está lá porque ele quer, porque ele é legal, porque o deserto é bacana. Ele está lá porque os pais dele já haviam morrido, muito provavelmente por conta dessa perseguição, e aí tiveram que esconder a criança. Esconderam João no deserto. Ele não estava lá porque ele gostava. Diga-se de passagem, eu acho que ninguém gosta de morar no deserto, mas esse é só um pequeno recorte. Então ele estava lá porque Anás era um golpista, fez um golpe de Estado, pegou o lugar que era de João Batista, virou sumo sacerdote. Não bastasse ele ser sumo sacerdote, ele colocou todos os filhos dele. Quando não tinha mais filho nenhum, ele colocou o genro dele. Então, quando Jesus nasce, o sumo sacerdote é Caifás, que é quem? O genro de Anás, que está ali dando o golpe em João. Então, quando João aparece do deserto para aquela sociedade e diz, essa sociedade está errada, todo mundo sabe quem é o João. Todo mundo sabe, pô, ele é filho do Zacarias. Poxa vida, então tem um golpe aqui. Então, a própria vida do João já denuncia que existe algo muito estranho naquele momento. A existência do João mostra que nós nos corrompemos totalmente. Nós estamos vivendo para dar dinheiro para os outros, para explorar. E essa voz, esse ser humano, chega, depois de morar no deserto, de se alimentar de gafanhoto, de mel, de vestir roupa de bicho, né? Assim que ele no deserto é inóspito, então ele viveu. Quando as pessoas perguntam para ele o que fazer, ele não põe uma cartilha religiosa absurda nesse povo.
Ele não diz para o povo, vá para o deserto, vai sofrer o que eu sofri, vá comer mel, gafanhoto, vai viver. Não, ele não diz isso. Ele não diz, você precisa de fazer jejuns absurdos, morar no monte. Não, isso tudo pode ser até legal, nada contra isso. Quem faz, quem vai, Deus abençoe você. Mas essa não é a proposta. Quando a população entende que tem algo de errado, que nós precisamos de uma ansiedade de mudança, que do jeito que está não dá para viver, porque nós estamos morrendo, nós precisamos de algo novo, e eles vão procurar resposta no João, que representava esse algo novo, João não dá uma resposta religiosa. João não dá uma resposta do rito religioso. João faz a coisa mais simples que poderia fazer, ele diz a coisa mais simples que poderia dizer, e ele age da maneira mais revolucionária que nós temos para agir, que é com amor e com a solidariedade. João diz assim, faz o seguinte, você que está acumulando coisa que você não deveria acumular, pega esse seu acúmulo e dê para quem está faltando. Se você tem 2 túnicas, dá para quem não tem nenhuma. Você que tem comida em casa, dá para quem está sem. A resposta de João para o problema do mundo era, partilhe o que você tem. Seja solidário. É uma coisa interessantíssima. E aí, ele não fala mais para o povo. Ele passa a falar para os sacerdotes, cobradores de impostos, e para os soldados. Ele diz para os cobradores de impostos, parem de cobrar mais, porque o que vocês estão fazendo, vocês estão matando o povo. Essa sociedade injusta, porque vocês são injustos e cobram mais do que devia. E vira para a força policial, para a força militar e fala, deixa de ser corrupto, para de querer ser uma milícia para poder pegar todo o dinheiro do mundo, fica feliz com o saldo que você ganha, para de usar violência, para de bater nas pessoas. O João está dizendo isso. O que é a milícia, senão uma parte da polícia que quer ganhar mais do que deveria? João está falando só sobre isso. Ao povo, solidariedade. Aos que têm a possibilidade do poder, não cobra mais, não seja violento, não queira mais do que você tenha e não seja injusto. É tão simples a fala do João que parece infantil. E é tão simples essa saída que todos nós sabemos. Não precisa de plano nacional de desenvolvimento, não precisa de nada disso. É muito simples a possibilidade da gente repensar a nossa vida. E sabe o que é a coisa? E já estou partindo para finalizar, para a gente poder trocar aqui. Essa minha provocação, para a gente abrir para todo mundo falar. E sabe o que é interessante? A coisa interessante é que nessa proposta, né, de que ele estava dizendo, e ele diz isso, né, tudo aqui que nós lemos, que ele está propondo, ele está dizendo, né, porque o João é esse que abre o caminho para Deus. João é esse que vem preparar o caminho para o Cristo. Então ele está dizendo, o caminho de Deus não é outro senão a solidariedade, a partilha. O caminho de Deus não é outro senão a não violência, a não opressão. O caminho de Deus não é outro senão isso. E aí, ele traz para a gente essa coisa que eu vou dizer assim, simples, extremamente simples, mas extremamente revolucionária, e que a gente não consegue viver. Por quê? Porque a nossa perspectiva de fé, ela não consegue destruir o nosso mundinho do bem-estar do qual nós estamos construídos. E nós não conseguimos perceber que nós vivemos numa pequena ilha de bem-estar, enquanto todo o restante do mundo, ou pelo menos quase 1/3 desse mundo, não consegue desfrutar por nada dos privilégios que nós temos. E não precisa de ser longe, você não precisa de fazer um voo de 6.000 quilômetros para ver isso. Você pode andar 20 quilômetros, 15, 10. Aqui nós estamos no centro, você pode andar uns 2, que você vai perceber uma série de pessoas que não têm as túnicas que nós temos, que não têm o alimento que nós temos, que não têm o privilégio de não ser vilipendiado pelo poder da polícia como nós temos. Então, como é que a gente revoluciona isso? A gente não consegue quebrar essa nossa política do bem-estar. Por quê? Porque primeiro a gente está ali naquela consciência de que a gente merece, né? Não, eu trabalhei muito, eu mereço e tal, não sei o quê. A sociedade do bem-estar faz a gente adorar o nosso conforto.
faz a gente não querer quebrar isso. E isso é a pior coisa para o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vida de bem-estar é a coisa mais anticristo para a mensagem de Jesus. Porque a mensagem de Jesus para nós não é uma vida na sociedade do bem-estar, mas é uma vida simples, literalmente simples, abrindo mão do bem-estar pessoal para que outras pessoas possam ter a vida simples. E a gente não entendeu que, procurando o nosso bem-estar, não é que eu tiro a vida simples dos outros, não, eu tiro a vida dos outros. É um papo absurdo? É, mano, mas todos nós aqui sabemos que 30% do mundo não come, a gente sabe disso. A gente aprendeu isso na geografia, lá na 5ª série na escola. O professor falava isso pra gente, todo mundo sabe disso, mas não faz diferença na vida da gente. Porque nós conseguimos pedir um iFood, isso não faz diferença, a gente não pensa mais sobre essas lógicas. E quando a gente pensa, a gente sempre pensa, não, mas tem que ser feito por política pública, se não tiver política pública não vai. E aí a gente vai arrumando remendos, não, mas eu dou meus 10% na igreja, a igreja que distribui. A gente vai arrumando remendos de consciência para ficar bem com tudo que a gente tem que não precisa de ter. Entende? Não, Gibran, mas isso é ruim. Mano, é ruim pra caramba. Eu quero ter coisa boa, quero ter casa boa, quero ter carro bom, quero ter tudo. Mano, se tem uma pessoa que gosta de conforto, de comer, não preciso nem dizer, vocês estão vendo, que gosta de comer, sou eu, óbvio. Mas nós temos que pensar que nós não fomos chamados para isso. Você e eu, Cristo, né, não fez o trabalho que fez para resgatar nós, para que a gente tenha um Honda Civic que viaja 2 vezes no ano. A proposta de Jesus para nós é de subversão da sociedade, é de subversão dessa nossa cidade. E a gente não vai fazer grandes revoluções, infelizmente. Nós não vamos fazer uma luta armada, não vamos, mano. Para com isso, tá doido? Se a gente começa a falar, vamos fazer uma luta armada, tá bom, então traz um caminhão de arma aí. Põe uma arma aqui pra todo mundo. Mano, a gente morre sem nem sair daquela porta ali, porque a gente não sabe nem mexer nesse trem. Um mata o outro sem querer, uma arma cai. Mano, para com isso. É uma patetada a gente pensar que uma população pode ter arma. Ninguém sabe. Cara, militar que é treinado pra isso, morre sem querer. Vai limpar a arma e morre. Imagina a gente que não tem um treinamento militar que ideia imbecil esse negócio de você ter arma, gente. Que loucura. Então, nós não vamos fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer as micro-revoluções, que ela começa em você se confrontando. Pô, mas peraí, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? O que tem para eu fazer? Mano, começar a confrontar os seus próprios confortos, os seus próprios privilégios. Ah, Gibran, então você está falando que eu não... Não estou falando que você não pode. Você pode ter tudo que você quiser, meu irmão. Mas para caminhar com Jesus, ter tudo o que quiser não pode ser qualquer consciência. Não pode ser qualquer jeito. Nossa, Gibran, mas o que isso é, mano? A fé cristã, ela não é moralista. Quando eu digo que ela não é moralista, o que eu estou dizendo? É que a fé cristã, ao contrário do que as pessoas dizem por aí, ela não quer que todo mundo seja cristã. Ela não quer obrigar todo mundo a ter o mesmo padrão de conduta. Não. Mas a fé cristã tem uma proposta, ou seja, ela tem uma moral, ela tem uma proposta. Vem como estás, ótimo, essa é a proposta da fé cristã, vem do jeito que você está, mas beleza, mas depois que você encontra o Cristo, não dá para você ficar do mesmo jeito que você estava antes. Isso é um fato. Encontrar Jesus é lançar o coração em compaixão ao outro. Só que a gente traduziu isso para encontrar Jesus é mudar regras e comportamentos para que eu seja santo. Então deu tudo errado, né? Então vamos apagar essa parte. Mas nós não podemos esquecer que encontrar Jesus muda o caminho de todo mundo e vai mudar o nosso caminho. Então a fé cristã tem uma moral. Não dá para seguir Jesus de qualquer jeito. Não dá. Como assim? E eu não estou falando das pautas morais, estou falando do que você bebe, da festa que você vai. Não, meu irmão, não estou falando isso. Estou falando do tipo de ser humano que você é. Não dá para estar com Jesus e continuar egoísta, narcisista, ególatra. Não dá, mano, não dá, não tem jeito. A fé cristã é um catapultamento ao outro. Isso vai em todas as relações. E nas coisas mais simples, como o João Batista diz, quem tem 2, dá 1. Quem tem o que comer, doa para quem não tem. Na vida é assim. Se é casado, legal. Se é casada, legal. Então no seu casamento não dá para você viver pensando só no você, mano. Você é de Jesus agora.
Tem que ter mais gente. Ah, mas, cara, eu detesto ir lá no lugar e tal. Mano, beleza, mas você tem que ir. Não é por você, não, é pelo outro. E é assim que vai. Nossa, mas você não faz ideia de como é que é a minha sogra, como é que é meu sogro. Meu irmão, eu também não faço ideia, mas o que eu posso fazer? O outro não quer ir? Então, vai ter que ter combinado, vai ter que... E aí a gente vai revolucionando todo mundo em serviço, em amor, em solidariedade, em fraternidade, a partir do simples que nós conseguimos fazer. Isso é a chave que o João Batista estava dizendo. E, infelizmente, nós enfraquecemos o Evangelho e a fé cristã por essa nossa sociedade do bem-estar. Por nós acreditarmos que Deus serve para fazer as coisas boas para a gente. Serve. Serve sim. Deus serve para nos trazer as coisas boas. Serve. Mas Deus quer que nós sirvamos para fazer as coisas boas para todo mundo. Então é uma outra perspectiva, né? E João está dizendo isso. João está dizendo assim, vocês estão aqui vindo por um batismo, por algo espetaculoso, por uma coisa maravilhosa, pelo um poder extraordinário que vai mudar a sociedade, que vai libertar a sociedade. Vocês estão vindo com a esperança de um Messias que vai mudar isso daí, tá ok? E ele está falando, olha, a mudança não está em nenhum Messias, nem do cara do tá ok, nem do cara do companheiro, né? Não está. Nós vamos fazer o que quiser fazer, vota você em quem que você quiser votar, menos no Bolsonaro, né, gente? Por favor. Não, aí não tem jeito. Bom, enfim, se você quiser também vota, mas não me conta porque a gente vai perder a amizade. Vai. Mas enfim, né? Vota em quem que você quiser votar, mas a esperança não vem desse lugar. A esperança vem das pequenas coisas que nós conseguimos fazer. E todos nós aqui temos coisas demais e privilégios demais que podem ser usados para transformar o mundo. E não necessariamente, quando eu estou dizendo mundo, eu estou falando de todo mundo que está lá fora. Às vezes é entre nós mesmo. Às vezes aqui é entre nós que eu tenho condição de estudar e um camarada que está aqui do meu lado não tem, e que a gente vai começar a ajudar ele para ele estudar. Está aqui entre o nosso grupo. Pô, mano, você não consegue pagar uma faculdade? Tá bom, então nós vamos fazer. E aí as coisas vão revolucionando. E aí a gente vai pensando de maneira diferente. Aí o meu filho pode estudar numa escola, o seu não pode, mas como é que a gente vai fazer para os nossos filhos estudarem no mesmo lugar? Vou ter que tirar da escola tão cara e botar numa escola mais barata para tentar, com o valor do meu filho, pagar o meu e o seu? Não, então é isso. Vamos ver se dá para fazer. Cara, se a gente fosse esperto, a gente juntar... Só aqui nós temos o quê? Umas 30 pessoas, não sei. Se a gente fosse esperto, a gente juntava em cooperativa, pegava um camarada que é fantástico com número e planilha, igual o César ali, pegava uma pessoa que é ótima para negociar, igual a Michele, falava com esse povo, vai para mim lá no Ceasa, velho. O que a gente quer aqui? A gente quer arroz, a gente quer feijão, que eu sei. Pois é, compra lá em grande escala e traz pra gente que a gente vende aqui. A gente passa a comprar entre nós mesmos. O nosso supermercado vai ficar 40% mais barato do que cada um ir lá no supermercado BH e comprar. Vai ali, negocia no açougueiro lá pra nós, 100 quilos de carne, todo mundo vem aqui. Cara, se a gente fosse inteligente entre nós mesmos, a gente estava dando um tombo no capital e todo mundo comia. Porque aí compra todo mundo come a mesma coisa. Entende? Não precisa de ser algo extraordinário. Pode ser algo simples. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é só um exemplo. Não estou propondo isso, mas se vocês quiserem. Mas isso seria muito fácil de fazer, não é difícil. Vai dar o quê? Um trabalho de 1 hora no mês, para um, para outro. Aí eu vou lá, que essas habilidades eu não tenho, mas eu sei carregar caixa. Eu vou lá, carrego as caixas, trago para cá. Pronto. Chega no domingo, você vai embora para casa com a sua cesta de comida. Pagou mais barato que no supermercado, porque a gente negociou em grande escala. E a gente ainda sabe que tinha um irmão ou outro ali que não tinha como fazer, mas que levou para casa o mesmo tanto que eu. E está tudo bem. Então a gente passa a ser comunidade. Então, João Batista está dizendo isso. A esperança de vocês não vai vir desse lugar. A nossa esperança não vem de Lula, não vem de Bolsonaro. Não, de Bolsonaro não vem de ninguém, né? Mas a nossa não vem de Lula, eu que vou votar no Leonardo Pérez, não vem daí. Não vem daí. A esperança não vem desse lugar. Política pública é interessante, isso tudo é legal, mas nós fomos chamados para além disso. A gente foi chamado para subverter as coisas.
Nós somos chamados para apresentar Jesus nesses lugares. E a gente apresenta com as microgestões, com as micro-revoluções, com a solidariedade do cotidiano. Tem duas, doa uma. E isso vai exigir de você e de mim abrir mão dos nossos confortos. É essa provocação que eu tinha. E queria abrir aqui para quem quiser. O pessoal do Instagram, beijo para vocês. Agora a gente vai abrir aqui para pergunta, colaboração, correção. E vocês aí ficam em paz. Se quiserem perguntar, colaborar, contribuir, vem para cá. Que é a única opção. Tá bom? Beijinho para vocês aí.